Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Minha amiga, meu amigo, nós começamos esse dia justamente pedindo essa luz do Senhor que venha sobre nós, que permaneça dentro de nosso coração. Esta sexta-feira, como todas as sextas-feiras, o nosso olhar sempre se volta para Jesus, não é? Que nos deu o grande dom da reconciliação com o Pai, nos dá a sua salvação. É sempre um momento de contemplar Jesus e de viver essa contemplação a Jesus por meio de alguma forma de penitência, por meio de alguma forma de prática, não é? Sobretudo uma espécie de renúncia. A clássica na sexta-feira é a renúncia de comer carne, não é? É a renúncia da carne, é chamada abstinência. Porém, a abstinência, hoje em dia a carne está até tão difícil da gente comer, né? Temos que estar apelando aí para o ovo, ou para ossos, ou para pelancas, ou para gorduras. A abstinência deve nos fazer também pensar nisso. Pensar na forma de solidariedade, pensar na forma de como ajudar as pessoas que estão na necessidade, estão na fome. Então, formas de renúncia. A sexta-feira deve alargar o coração do cristão nessa forma de solidariedade, de amor ao próximo. Coisas das quais eu posso me abster para que depois eu possa fazer com que essa minha abstinência, aquilo que eu economizei, aquilo que eu poupei, possa se fazer uma oferta agradável a Deus pelo amor concreto que eu tenho ao outro. A abstinência, muitas vezes, a gente pode fazer, por exemplo, dia de domingo, né? Pode ser aquela cerveja que você renuncia, aquilo que é supérfluo que você renuncia para ajudar os outros. Me tocou muito o tempo que eu vivi na Alemanha, porque o tempo da quaresma, o pessoal justamente chama de Fastenzeit, tempo de fazer jejum, tempo de abstinência. E eu ficava olhando como os garotos que frequentavam a catequese que eu acompanhava, ou os outros que eu não acompanhava, mas que eu gostava sempre de visitar as turmas da catequese antes de celebrar a missa ou depois de celebrar a missa, passar pelas turmas, saudar, conversar, saber o que era que estavam meditando naquele dia, cantar alguma coisa com eles, ouvir algum cântico deles e assim estabelecer relação com os jovens e com os adolescentes da comunidade. Tinha um outro grupo que
que a gente chegava antes, enquanto os pais esperavam terminar a catequese para levar os filhos para a missa, a gente tomava um café junto com eles ali, enquanto se preparavam para depois ir à celebração da missa. Claro, uma missa que era quase ao meio-dia. Então, no meio da manhã. E eu notava que muitas daquelas crianças levavam muito a sério isso, o tempo de saber o que era que eles iriam renunciar durante a quaresma. Na medida deles, renunciavam chocolate, renunciavam a algum doce, etc. E muitos desenvolviam essa mentalidade da solidariedade. Aquilo que era chocolate que eu comeria, eu poupo de chocolate, aquilo se transforma em algum dinheirinho e eu depois faço uma oferta para as pessoas mais necessitadas, para aquela causa que a comunidade naquele ano estivesse alimentando, estivesse motivando. Portanto, a nossa abstinência não é pura e simplesmente uma questão só da minha relação com Deus e eu que me privo de alguma coisa, mas é um educar a nossa gula, educar os nossos desejos, educar os nossos sentidos, para que eles possam corresponder à largueza do mandamento do amor, que deve incluir sempre mais pessoas, e de modo particular que as pessoas mais necessitadas. Estamos lendo o capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Hoje, os versículos que são previstos são os versículos de 27, aqui foi o de ontem, os versículos de 39 a 42. Eu já disse que anteriormente nós lemos aqui em Lucas as bem-aventuranças. Bem-aventuranças que em Lucas são 4, em Mateus são 8, em Lucas são 4 bem-aventuranças, mas em Lucas também tem os chamados 4 ais, 4 mais 4, 8. E disse que como isso se recapitulava ao 8º dia, ou seja, ao dia da Páscoa, e como muitos batistérios antigos estavam feitos na forma octogonal, para dizer que somos mergulhados na Páscoa de Cristo, que o mundo está sendo recriado na Páscoa de Cristo e nós, pelo nosso batismo, somos criaturas novas. A novidade da vida cristã. Até aí tudo muito bem, meditamos sobre isso ontem, a live de ontem falei bastante sobre isso. Agora eu gostaria de acrescentar a esse fato da vida nova, não é que eu dizia, né, que é a vida do batismo, você deve viver no concreto do seu cotidiano. Você no 8º dia foi mergulhado naquela fonte de vida nova, mas você tem toda uma semana para viver. Não é só no momento que você está na igreja que você vive como cristão, né? Porque às vezes tem aquele ditado, na igreja é um anjo, no mundo um desarranjo. Então não é assim que a gente deve ser. A conduta cristã deve perfazer toda a nossa vida, toda a nossa existência. E aqui eu ajunto a isso, né, que as bem-aventuranças é o estilo de vida nova de quem recebeu a luz de Cristo no batismo. A luz de Cristo no batismo. Por isso a gente começou a falar hoje, ó luz do Senhor que vem sobre a terra. Porque os cristãos entendiam que entrar nessa vida das bem-aventuranças é ter uma nova visão, uma nova forma de enxergar a existência. E essa forma de enxergar o mundo de forma nova é possível graças àquela luz que veio do alto, que é Cristo Jesus, que Lucas mostra no cântico de Zacarias, no início do seu evangelho, que é a luz do alto que nos veio visitar. O sol do alto que nos vem visitar, Cristo Jesus, ele nos ilumina. Os primeiros cristãos chamavam o batismo de fotismos, fotos. A gente fala de fotografia, né? Que é uma grafia, uma escrita feita de fotos. Fotos significa a luz. Lembra das plantas que precisam da luz do sol para fazer uma síntese, que é chamada de fotossíntese. A vida cristã também tem que ser fotossintética, tem que ser uma síntese de luz. Tem que ser uma vida nossa, sim, significa com. É a nossa vida com a luz que vem de Cristo. É uma coisa linda essa. Então todo cristão, ele sai das trevas e entra na luz. Ele era um cego e agora passa a ser um iluminado. E essa é a palavra que os primeiros cristãos realmente davam para os que eram batizados, os iluminados. Foram iluminados por Cristo. Iluminados por Cristo e continuamente
iluminados pela palavra de Deus. O salmista no Salmo 119 diz: Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés, Tua palavra, Senhor, é luz para o meu caminho. Então, todos os dias a gente continua a viver o batismo na medida que a gente abre a palavra de Deus e se deixa iluminar por essa palavra. É a vida dos iluminados, é a vida das iluminadas. Agora, tem uma coisa interessante que eu não sei se você já teve experiência, por exemplo, de ter um amigo que tinha uma vida toda torta, não é? Toda fora do compasso, e de repente essa pessoa se converte. E essa pessoa, depois que se converte, ela fica realmente encantada com Jesus, encantada com o Evangelho. Mas aí pode ser que a pessoa caia num pecado da presunção. E aí, de repente, ele acha que todo mundo está no erro, só ele está na luz, e ele começa a ser aquele tipo de pessoa que passa a mostrar um erro daqui, um erro dali, um erro dacolá. Não tem nada de errado em mostrar o erro que possa existir no mundo, porque o cristão é chamado a anunciar o reino de Deus e é chamado também a denunciar tudo aquilo que não esteja correto neste mundo. Faz parte da missão profética de quem recebe o batismo: anunciar a luz, mostrar a luz presente, identificar a luz e mostrar também onde existem bolsões de trevas, não é o chamado os buracos negros da existência, que podem querer roubar e comer aquela luz que emana de dentro da gente. É preciso a gente fazer isso. Agora, é necessário que a gente esteja atento com qual espírito nós apontamos os erros, as falhas, nós indicamos aquilo que não esteja bom dentro da nossa sociedade, dentro do nosso mundo. Qual é a causa? Qual é o motivo? Para essas pessoas iluminadas, que devem ser iluminadoras, porque Jesus disse que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, então é necessário de fato iluminar. E quando nós estamos indicando coisas que não são boas, por que é que a gente está fazendo isso? Essa é a grande questão, conhecer os nossos motivos. Jesus hoje então quer nos alertar, nós que recebemos a luz do Evangelho, para nos colocarmos de sobreaviso, para não querermos ser as palmatórias do mundo, né? Ser palmatória do mundo, às vezes tem essa expressão que circula entre a gente. O Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos de 39 a 42, diz bem assim, deixa eu me aprumar aqui, diz assim: naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Uma parábola é sempre uma comparação, eu já disse a você que a parábola significa como uma espécie de rede que Jesus joga para enredar-nos, para nos agarrar com essa palavra, com essa comparação que ele possa fazer. E a parábola diz o seguinte: pode um cego guiar outro cego? Eu já contei para vocês uma experiência que eu fiz uma vez na Alemanha. Tinha um castelo lá num monte, na cidade de Wiesbaden, e lá tinha uma experiência que você entrava em um bar, que os atendentes eram cegos. Gente, era tudo hermeticamente fechado. Quando a gente entrava naquele lugar, eles fechavam a porta, por mais que você abrisse o olho, você não enxergava absolutamente nada. Eu não me recordo se eles colocavam uma venda ainda nos olhos da gente, se eu não me recordo. Mas seja como for, eles iam dizendo: vai para a esquerda, vai para a direita, faz assim, faz ali, olha, vem assim, tal. A gente ia caminhando como eles diziam. Aí a gente conseguia chegar, vá, cuidado, toque assim, vá, a mão desse lado. A gente conseguia chegar, conseguia identificar os bancos, a gente se sentava, sentia o balcão onde a gente tinha que se apoiar. Que coisa. Aí a gente pediu o que é que a gente queria. Ah, eu quero um suco disso, daquilo e daquilo outro. E agora, como é que eu vou saber se o suco é realmente aquele? Ele vinha, chegava, ouvia de onde estava vindo a voz da gente, colocava o copo de um, o copo de outro, colocava aquele suco que a gente queria tomar, ou a água, seja lá o que fosse. Não errava copo de ninguém, a gente tomava e reconhecia pelo sabor que foi exatamente aquilo que a gente pediu. Aqueles cegos sabiam guiar a gente. Não é? Uma pessoa, quando é cega, se a gente chega na casa dela, ela tem esse limite visual, ele pode orientar a gente dentro da casa. Se a gente quer ir no banheiro, ele diz: olha, faz o seguinte, pega esse corredor, faz assim, entra, tal, a gente vai e chega lá. Eu convivi com um padre que ficou cego
chamava-se Padre Antônio José de Almeida. Interessante, o Padre José Antônio, ele gostava sempre de pedir alguns favores a gente, ele mandava, que era justamente para pedir o favor para a gente fazer, ele dá o troco para a gente, né? E ele sabia lá direitinho, ele sabia ir na gaveta dele, tirar as cédulas corretas, não é? Perguntar quanto é que eu estou dando aqui, ele sabia quanto era, a gente dizia tanto, não é? E assim era, ele sabia, reconhecia o seu quarto onde colocava o dinheiro e as coisas todas e quais eram as cédulas que tinha na mão. Um cego sabe muito bem, às vezes, se orientar dentro do seu mundo. Agora, essa cegueira da qual fala Jesus aqui, essa cegueira espiritual, essa daí é muito mais complicada. Porque na cegueira espiritual, a gente não tem condição de guiar o outro. Não sabe para onde ir, não sabe de onde ir. A gente pode até estar sabendo o que é que possivelmente está deixando, mas é que falta o conhecimento da luz. Você tem o conhecimento das trevas, que é aquele lugar onde você está deixando. Você pode até servir para alertar. Mas o cristão não pode salvar o mundo só dizendo que tem trevas, trevas, trevas. Isso não adianta. Qualquer um é capaz de identificar as trevas. Mas só fazendo a experiência da luz, você pode ajudar o outro a sair das trevas e andar para a luz. É preciso fazer a experiência de ser iluminado. Aí você se torna também um iluminador. Você cria uma luz à sua volta. Você cria luz ao seu redor e você ajuda o outro a caminhar na luz, a fazer passos na luz. Os africanos têm numa língua deles um canto que é muito bonito, que canta em muitas comunidades do Brasil, né? Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz do Senhor, caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz do Senhor, caminhando sempre, caminhando pela luz do Senhor. Jesus disse, olha, porque se um cego vai guiando o outro cego, sem conhecimento para onde é que ele está levando o outro, porque um cego pode ser capaz de te guiar naquele ambiente que ele já conheceu. Que ele já conheceu pelos sentidos táteis, não é? Pela sua capacidade de se locomover. Mas se você o coloca em um lugar desconhecido, ele não sabe andar, ele se perde, porque o que lhe falta é a visão. Pelos outros sentidos, até que ele sabe se orientar pela voz, etc. Ele já tem a dimensão do espaço, mas se você o coloca em outro lugar ele já não sabe mais também como é que poderia te ajudar. E aí Jesus está dizendo isso. Um cego guiando outro cego, os dois vão cair no buraco. Se ainda for um cego guiando um que tenha a visão, aí aquele que tem a visão pode até dizer assim, está certo aqui, mas eu tenho um buraco ali na frente, eu te alerto, eu tenho um buraco, te desvia, e ele pode continuar caminhando, não é, guiando a gente por algum lugar onde ele já tenha feito uma certa experiência. Agora Jesus diz uma coisa que é muito interessante, o discípulo. Diz que esse texto remete a quem fez a experiência do batismo, da iluminação, está entrando na vida nova da bem-aventurança, aquele que é discípulo do reino de Jesus. Ele diz, o discípulo não é maior do que o mestre. Nós não somos maiores do que o mestre Jesus, mas ele diz, todo discípulo bem formado será como o mestre. Olha a importância que nós temos da formação cristã. É por isso que eu paro todos os dias aqui o que eu estou fazendo para conversar com você. Porque eu acredito na formação. Eu acredito, não na informação, não, na formação. Porque daqui a pouco eu vou deixar você. Nós não vamos estar mais aqui junto, eu conversando com vocês. Você pode até voltar, ver o vídeo de ontem e reescutar o de hoje. Mas tenho uma certeza. Eu e você vamos nos separar. Mas o Mestre Jesus, ele vai continuar no mesmo lugar onde ele está agora. Dentro do seu coração. E ele vai continuar cavando em seu coração o poço de onde jorra a água para a vida eterna. Ele vai continuar o trabalho. A gente começa aqui junto, eu e você. Mas depois Jesus continua com você aí, sozinho, iluminando, iluminando. E a luz vai descendo, vai se ampliando, se ampliando, se ampliando. E vai se fazendo sempre mais luz dentro do seu coração, dentro do seu interior. Acreditar na formação. Acreditar na capacidade que a gente vai se desenvolvendo dentro da gente
na linha de quem estuda, de quem quer aprender, e aí a gente pode ser como o mestre. A gente pode ser como... E como é o mestre? O mestre é a luz. Eu sou a luz do mundo. E depois ele não diz também pra gente: vós sois a luz do mundo. Nós nos tornamos como ele, iluminadores, na medida que somos iluminados por aquela formação, pela forma da luz que a gente recebe. E se a gente conforma a vida da gente àquilo que ele tem para nos ensinar. Agora Jesus faz aquela pergunta que eu desde o início estava dizendo, né? Quem sai das trevas, que quer ajudar os outros a sair das trevas, que precisa ser formado por Jesus para saber como é que faz. Porque a gente tem que ganhar o estilo de Jesus. Olha qual é o estilo de Jesus. O estilo de Jesus não é chegar acusando, não é chegar condenando, não. O estilo de Jesus é o estilo daquele que deixa 99 ovelhas e vai em busca de uma, de quem está perdido, de quem está tresmalhado. Os fariseus ficavam apontando o dedo para os outros, dizendo que todo mundo era pecador, que era isso, que era aquilo, que era impuro. Jesus não é assim, não. Sentava na mesa com eles e dizia: olha, as prostitutas vão chegar primeiro do que vocês aí no reino de Deus, vocês que estão tudo com a vida certinha, toda arrumada, não é? Mas tenham cuidado, não é? Os publicanos que vocês condenam tanto, eles vão chegar primeiro. Por quê? Porque escutam, e porque escutando se deixam converter. Olha agora a pergunta de Jesus para mim e para você, muito interessante. Por que é que tu vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Já uma primeira coisa, sabe por que é que a gente tem essa capacidade de ficar olhando para o cisco? Ou seja, a gente tem muito mais capacidade de ficar olhando para o defeito, de ficar olhando para a falha. Olhar para o defeito e olhar para a falha não forma ninguém. Não forma ninguém. Ver defeito, para eu ver defeito, eu não sei pintar nada, mas se eu ver uma coisa mal pintada, eu sei dizer que está mal pintada. Eu não toco instrumento nenhum, mas se o tom não tiver dado certo do violão com a voz do outro, eu sei dizer, tá desafinado, tá desencontrado. Eu sei, mas eu não sei tocar. Eu não sei fazer a crítica positiva. A crítica negativa eu sei fazer, tá tocando errado. Não, a nota não deve ser essa não, tá errado. Tem alguma coisa aqui que precisa se ajustar. Para encontrar erro não precisa inteligência. Para encontrar erro não precisa grande formação. A gente é até capaz de identificar as coisas que estão erradas. Pegou uma comida, botou na boca e está salgada demais, está azedo e está queimado. Agora vai temperar a comida para deixar no ponto certo. Aí não me manda não, porque eu me perco todo. Aí tem que mandar outros da minha casa, outros da minha família, porque eu não dou conta. Mas na hora de comer eu sei dizer: ah, isso aqui poderia ter mais sal, tem óleo demais. E tem os defeitos, não tem dificuldade para a gente encontrar. Agora, encontrar e fazer, mostrar a luz, aí é muito mais difícil. Esse já é um primeiro ponto. O segundo é ver que muitas vezes a gente está mostrando o defeito que tem no outro, se concentra sobre o defeito do outro, quando tem um defeito ainda maior dentro da gente. A psicologia chama isso de projeção. Não é? A gente vai projetando, querendo resolver aquilo que está mal resolvido dentro da gente, querendo consertar o outro. Aí está consertando no lugar errado, porque primeiro você tem que consertar dentro de você. Médico, cura-te a ti mesmo. Então a gente tem que ser, como a gente dizia ontem, aquela mudança que a gente quer ver do lado de fora, aquela iluminação que a gente quer ver no mundo. A gente tem que começar. Eu sempre conto aquela história do caranguejo, né? Caranguejo que tinha um filhote adolescente. Ele olhava pro filhote e dizia: menino, que negócio é esse? Você só fica andando de lado, ande certo na linha reta. Aí o filhote olhou e fez assim: ô papai, anda aí pra eu ver como é. E o caranguejo velho não sabia como era que andava na linha reta. Você sabe, caranguejo só anda pro lado, ele dá aquela carreira sempre pro lado, nunca vai em linha reta. Mas ele de uma hora pro outra achou que o filho estava errado. Então, muitas vezes a gente quer ver no mundo uma mudança, mas não sabe ser essa mudança. A gente está vendo que alguma coisa poderia ser uma forma diferente, mas primeiro é preciso que inicie dentro da gente. Então Jesus indica para nós o seguinte, olha só o que ele diz, não é? Ele diz, deixa, que o outro diz, deixa eu tirar a trave que está no teu olho. Ele diz então que, olha o apelativo, né? Hipócrita, pessoa mascarada. Já expliquei essa palavra hipócrita, que fica vivendo como um ator, fazendo um teatro, fazendo de conta. Tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Até porque a trave no meu olho me impede de ver corretamente, me impede de ver melhor. Então eu devo começar por essa autoavaliação.
Eu devo começar por essa autocrítica, eu devo começar a reconhecer do que em mim não está bem. Depois que eu recupero essa consciência daquilo que em mim precisa ser melhorado, eu até posso ajudar o outro. Mas às vezes a gente vai ajudar, não é falando, não é dizendo, é sendo. Não é? As pessoas estão precisando de exemplo. O ditado latino já dizia, não é, que as palavras movem. O exemplo é que arrasta. O que a gente está precisando é discurso moralista. Tem gente que faz um discurso todo moralista e da família. Aí você vai olhar para a vida da família do cabra, toda desregulada, e ele falando de família cristã, disso, daquilo. Hipócrita. Hipocrisia, condenando o outro, às vezes aquelas coisas que a gente não está conseguindo resolver dentro da casa da gente, a gente está querendo dar lição de moral dentro da casa do outro. Aquele famoso ditado que diz, olha, quando você pega o seu dedo em riste e aponta para a pessoa, ficam 3 apontando para você. Não é verdade isso? É simples, né? Mas é exatamente isso. Não é? E essa falta de tolerância com a falta, com o pecado do outro. Então Jesus hoje nos ensina esse caminho, que é caminho de misericórdia. Não é que a gente não deva, como quem vai dizer assim, não, cada um viva aí a sua vida e eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Você não fala do meu defeito e eu não falo do seu. E aí estamos tudo resolvido. Não é também, isso também é hipocrisia. Não é a vida consoante com o Evangelho. A gente precisa transparecer a luz do Evangelho, mas a gente, no transparecer a luz do Evangelho e identificar aquilo que é falha no mundo, a gente deve ir sempre ungido de misericórdia e ungido de mansidão. O apóstolo Paulo, numa carta que fez a Timóteo, que a liturgia começa a ler no dia de hoje, essa primeira carta, Paulo começa dizendo assim: por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, a graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. É a sua fórmula de saudação. E ele continua: agradeço àquele que me deu força, Jesus Cristo, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço. A mim que antes blasfemava, perseguia e insultava, mas encontrei misericórdia. Olha o que é que transforma Paulo, que ele encontrou misericórdia, porque eu agia com a ignorância de quem não tem fé. E é isso que a gente precisa entender muitas vezes no caminho do outro, que pode haver muito mais ignorância do que má vontade, não é? Aí ele diz: transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Senhor Jesus, nós queremos hoje contemplar a Tua cruz e perceber que tem amor transbordando dela, tem entrega e misericórdia. Ajudai-nos a curar o nosso olhar com uma gota do Teu sangue, que pode ser um verdadeiro colírio para nós, porque o Teu sangue nos fala de amor, nos fala de compaixão, nos fala da Tua entrega, de um preço que pagaste. Cura o nosso olhar, faz-nos entrar no mistério da Tua luz. Amém. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém. Eu quero saudar as pessoas que estão aqui acompanhando essa nossa live: Cristiana, Rose Santos, Cia Sérgio, Dilma Aparecida, o pessoal da TV Eucaristia em São Paulo, Odaleia, Jaci Félix, José Mário, Coelho Leitores. Um abraço também para a Eliane e para Raimunda Sampaio, deve ser Maria Raimunda Sampaio. Disse a Eliane, Jaci Félix, a Everilda, um abraço para você, a Neuza Andrade, um abraço para a Flor Tiago, o Dr. Cláudio Queiroz aqui com a gente, né? Lembrando aí o nosso querido e saudoso Monsenhor Almeida, você conheceu muito bem aí o Padre Almeida. Flor Tiago, Edilene Borges, Cacto Suculenta, um abraço para vocês também, para Cristiane Andrade, para Gal Duarte, Gilmaldo e para Ivete Mota,
Eliene Neri, Gal Duarte, Almira Alves, um abraço para Valdete Moreira, Fernanda Fonseca, para o Padre Rodrigo, aí em Alagoas, em Maceió, um abraço para você, para Mari Caldas, para Raimundo Cruz, para Leudes Martins, aí Santos, Vani Brito, Genilza, Lisboa, Maria de Jesus, Lilia Davi Lunes, Lígia Carla, um abraço para Thais Janaína, Geralda Lima, para Sandra Meire e para Celi, irmã Ironildes, Jeane Souza, um abraço para a paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Eu não sei qual das paróquias de Nossa Senhora das Mercês, eu não sei se é a paróquia de Nossa Senhora das Mercês, lá de Campina, da diocese de Campina Grande, lá em Cuité, com o Padre João Paulo, ou se é a paróquia de Nossa Senhora das Mercês em Santo Antônio de Jesus, o Padre Jorge, uma dessas duas paróquias. Um abraço para vocês. E o mês de setembro é o mês de Nossa Senhora das Mercês, não é? Dia 24 celebraremos a Mãe de Deus das Mercês. Um abraço para Vani Brito, Daci Sampaio, um abraço para o Padre Juarez, Antônia Neri, Daci Sampaio, Adriana, Leo Passos, Mima Costa, e eu abraço também a Dona Elvira, a mãe de Mima, que está aí acompanhando com ela, né, Antônia Neri. Um abraço também para Ítala Barreto, Dayara, Pedro Miguel. Deixa eu ver aqui se na medida que eu estava falando aqui, se mais alguém chegou e ficou fora dessas nossas saudações. Deixa me olhar, deixa ver. Opa, já vejo aqui alguém que chegou, que é a Núbia Passos. Um abraço, Núbia, para você. Um abraço também para Fábio, Padre Fábio, não é? Missionário saletino, oriundo da nossa diocese e agora trabalhando aí no Paraná. Gente querida, um abraço para vocês, continuação de um bom dia cheio da luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus.